Fala galera, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira e nesse vídeo eu quero falar um pouco, abordar um pouco mais, discutir as matérias, né, os conteúdos que têm sido apresentados na mídia brasileira sobre o marketing digital. Recentemente eu compartilhei um artigo que foi publicado com o seguinte título: Não há crise no marketing digital. E eu particularmente eu considero esse artigo como, esse título na verdade para essa matéria, como um dos mais felizes, porque de fato o que vem acontecendo no marketing digital nesse período, nesse ano de 2015, é totalmente na contramão das notícias que vêm sendo dadas no mercado com relação às empresas, com relação à economia. E eu quero explicar um pouco mais por que isso está acontecendo e como que você pode se preparar para o contexto futuro, entender o que aconteceu, não somente no Brasil, mas o que aconteceu nos Estados Unidos durante períodos de crise na Europa e o que aconteceu no mercado e que está acontecendo agora, nesse exato momento, no mercado brasileiro. Então, seguinte, foi dado um crescimento de 14% em investimentos no marketing digital. Então, o mercado cresceu, enquanto o PIB vai diminuindo, cerca de 2%, PIB do Brasil, o investimento em marketing digital ele vai crescendo. Só para você entender mais sobre esses números, em 2014 foi investido 8,3 bi em marketing digital, em serviços relacionados ao marketing digital, publicidade online, mais especificamente. Em 2015 nós já estamos aí com 9,5 bi. Então só para você entender o seguinte, aqui nesse levantamento feito pela IAB Brasil também, que está aqui relacionada, o que acontece? Esses investimentos eles estão sendo levados em consideração investimento em publicidade digital, publicidade online, investimento em AdWords, investimento em Facebook Ads, investimento em compra de portais, compra de anúncios em portais como Globo, UOL, Terra, enfim, compra de CPM, custo por mil, envolve essa parte da publicidade online e também envolve a contratação de prestação de serviços de agências digitais. Então, dentro desse número aqui, envolve isso. Nem leva em consideração os investimentos que os empresários têm feito em treinamentos internos, em contratações, enfim. Se for levar em consideração disso, esse número vai crescer bastante. Mas aqui o levantamento foi feito com relação a publicidade online e contratação de serviços profissionais. Agora vamos entender um pouquinho mais. Nos Estados Unidos, isso aqui é no começo de 2015, tá? Começo desse ano. Nós temos aqui dois dados diferentes, mas são dados bem positivos. Nessa primeira matéria, falou que 77% dos negócios planejam incrementar, aumentar o investimento em marketing digital nesse ano. Na outra matéria fala que estudo mostra que as empresas pretendem aumentar o orçamento em marketing digital em 80%. Então um fala 77%, outro fala 80%. Margem de erro aí de 3%. Mas o que é o mais importante? No começo do ano, nos Estados Unidos, as empresas estão crescendo. Olha o 80% das empresas. Então é um número muito significativo. É para onde o Brasil também está se encaminhando. Se você for prestar atenção, as top áreas de interesse aqui no marketing digital envolve social, mídias sociais, investimento em mídias sociais, conteúdo e Big Data. Big Data é um assunto que sequer começou ainda a ser falado de maneira mais eficiente no marketing digital brasileiro. É um assunto que tende a crescer bastante. Mas o que eu quero que você preste muita atenção aqui? Quando os Estados Unidos passam pela crise de 2008 e que se alastra pela Europa, impacta a Ásia, enfim, nesse contexto, o que acontece com as empresas? As empresas elas passam a ter muito medo de errar. Passam a ter medo de fazer investimentos errados, de perder dinheiro. E foi nesse momento que o marketing digital dá um boom nos Estados Unidos, dá um boom na Europa. Por quê? Porque agora você tem mais precisão de investimento. Agora você sabe exatamente cada real investido, qual foi o retorno sobre aquele investimento. Então foi no momento de crise nos Estados Unidos que você percebe o crescimento do marketing digital, o crescimento da publicidade online, porque as empresas passam a investir com mais precisão. E é exatamente isso que começa a acontecer no Brasil agora em 2015. Os anos de 2016. Esse ano em 2015, os próximos meses que a gente tem, ano 2016, ano 2017, vai ser o maior crescimento que você já viu em investimentos em marketing digital. E a razão é uma só: os empresários não querem perder dinheiro. Os empresários não querem investir errado. Só para você ter uma ideia,
Olha isso, como isso é representativo. Isso aqui também é do mercado americano, mas que vai acontecer aqui no mercado brasileiro. Se você for observar as top áreas de crescimento, de investimento, as top áreas de atenção das empresas, eu quero falar aqui só de duas. Se você for olhar aqui, ó, análise de negócios, a parte de business, análise de business e web analytics. 46%, depois vem CRM, 45%. Para quem não sabe o que é CRM, vai envolver a gestão dos clientes, relacionamento com clientes. Voltando para o marketing digital, isso é gerenciamento de lista. Como que você se relaciona com a lista? Compradores, não compradores, a pessoa comprou um produto, não comprou outro, então isso é o que mais vai crescer aqui no Brasil também. Por que essas duas áreas aqui? Então, Content Management System. Então, quando você vai aqui no gerenciamento, né, no management que eles falam, você vai ver essa parte que está totalmente relacionada com o quê? Está totalmente relacionada com a gestão. Então, gestão de conteúdo, gestão de mídias sociais. Então, o momento agora é de fazer gestão. Por quê? Nós tivemos o primeiro momento, a primeira virada, que foi a virada de todo mundo quer ir para a internet. Todo mundo precisa estar na internet, todo mundo precisa ter uma conta nas mídias sociais, todo mundo precisa ter um blog, todo mundo precisa produzir conteúdo, tem que ter lista, todo mundo vai e faz. O que é a segunda virada? A segunda virada é a gestão. E é nesse momento que o mercado se profissionaliza. É nesse momento que separa aqueles que simplesmente entraram e aqueles que vão fazer dessa mídia, fazer desse ambiente algo lucrativo para suas empresas. Quando você olha aqui essa parte específica da matéria que eu apresentei, fala que exatamente esse dado que eu falei, em um ano que o PIB do país, do Brasil, deve se retrair em 2%, o mercado de marketing digital passa longe da crise. Segundo estudo da IAB Brasil, o setor crescerá cerca de 14%. Aqui é muito importante que você preste atenção nisso. Ó. O cenário que está aqui faz com que muitos clientes que antes priorizavam canais offline, agora buscam novas estratégias online. O principal atrativo é a capacidade de gerar resultados melhores com um investimento melhor. Mais resultados com um investimento menor. Por quê? Precisão. Já que há uma eficiência na segmentação do público e é possível atingi-lo em cheio, sem atirar no escuro. É aqui que o mercado digital vai experimentar um crescimento nunca tão forte aqui no país. Por conta disso, o empresário não quer mais atirar no escuro. Ninguém quer mais ter... Imagine só, um empresário que está com seu negócio rodando e de repente vem um fator externo de economia, de notícias, de mídia, que espalha as notícias de crise, de medo, etc. E de repente agora ele descobre que muitos dos investimentos que ele faz em publicidade não trazem retorno. Só que ele não sabe qual é a parte que não está dando retorno. Por quê? Porque ele não mensura. Então, imagine que o empresário investe 10 mil, 50 mil reais por mês. E tem uma parte desse investimento que não está gerando resultado algum. Ele não sabe qual é, porque ele não tem precisão nas métricas. Então, a internet, ela permite isso. E ele vai mostrar aqui o caso de uma empresa que ele fala o seguinte, olha, antes nós tínhamos uma pessoa interna dedicada a isso, mas agora nós contratamos, e ele fala a empresa que ele contrata. Então, o que está acontecendo? Nesse momento, dois movimentos estão acontecendo. Primeiro, tem a agência perdendo conta, então existe uma empresa que tinha uma agência, acabou o contrato com as agências, contratam pessoas internas, e o movimento oposto também está acontecendo. Empresas que tinham funcionários internos, demitiram os funcionários internos e contrataram consultorias especializadas. O mais comum é que demita-se os funcionários internos e contratem consultorias. Por quê? Porque o funcionário interno geralmente está numa curva de aprendizado e a empresa não tem tempo. Algumas não vão nem chegar a demitir o funcionário, mas vão colocar ele em contato com uma consultoria que eles vão trabalhar em conjunto. Esse é um cenário tipicamente bem normal que isso aconteça. Mas o ponto é, as empresas estão se movimentando. Estão contratando consultoria, estão buscando profissionais, estão fechando contratos com agências, mudando. Nesses últimos meses atrás teve uma dança das cadeiras. Cliente mudando de uma agência para outra, de um consultor para outro. Por quê? Quer resultado, quer buscar. E quem for o consultor, quem for a agência que conseguir gerar resultados, vai estar no momento excelente, um momento de grande oportunidade no mercado brasileiro, tá? Então aqui eu gosto dessa imagem porque o que acontece?
Eu mostrei aqui várias áreas, né, que podem ser trabalhadas: afiliação, retarget, e-commerce, vídeo, marketing, automatização, enfim, paid search, uma série de outras coisas, lead generation, enfim. Tem várias coisas que podem ser feitas. Mas quem é que vai dizer o que tem que ser feito? Será que o empresário ele tem conhecimento para saber onde que ele precisa investir? Não, não tem. Os empresários eles não têm esse conhecimento em publicidade online, em marketing digital para saber qual dessas áreas. Então imagine, você tem SEO, você tem tráfego pago, você tem mídias sociais, você tem marketing de conteúdo, você tem e-mail marketing, você tem aqui programas de afiliados para te ajudarem nas suas vendas, enfim, tem uma série de opções. Qual dessas opções o empresário tem que começar a partir de agora? Por onde ele tem que começar? E é nessa hora que o empresário está aqui diante de tantas opções que precisa-se da função de um especialista. De um profissional que chega e fala o seguinte, ó, isso aqui não é porta da esperança não, tá? Que você abre para ver o que tem lá dentro, que você vai na intuição. Você tem que ir de maneira estratégica, você tem que ir de maneira organizada, você tem que saber qual o ponto você tem que trabalhar. E é nesse momento que um consultor especialista em vendas online, ele vai conseguir atuar. Eu vou dar só um exemplo aqui, só um exemplo de alguns modelos de consultorias que podem ser trabalhados. Mas aqui o ponto é, eu estou falando de uma consultoria SEO, que é uma consultoria onde o profissional ele vai ajudar a empresa a ter mais visitantes, atrair mais visitantes. A empresa que investe em SEO, ela consegue ter mais visitas com investimento menor. Ela não fica tão dependente da publicidade online. Qual é o problema de muitas empresas? Elas investem em Google, em Facebook Ads, em YouTube, enfim. E se por alguma razão elas param de anunciar, um dia elas param de ter visitas, porque elas não têm nenhuma presença orgânica. Então um consultor ele pode ajudar a empresa nisso, para que ela tenha um braço orgânico também. A empresa precisa ter esse braço orgânico. Então aqui, nessa imagem, você tem aqui o comportamento básico do consumidor. Ele vai estar pesquisando no mecanismo de buscas, ele vai estar nas mídias sociais, ele vai estar abrindo o e-mail dele, ele vai estar consumindo conteúdo. Só que o que acontece? Muitas das empresas sequer estão presentes aqui. Muitas empresas não têm produção de conteúdo, não tem nenhuma presença nos mecanismos de buscas, não tem nenhuma presença nas mídias sociais, não tem nenhuma lista de e-mails. Como elas não têm essa presença, como elas não estão trabalhando de maneira eficiente, elas não conseguem ter bons resultados. Mas aí beleza, Nathanael, eu entendi. O empresário ele tem que fazer tudo isso, mas por onde ele começa? Eu sugiro que ele comece pela análise de presença online dele. Identificando o seguinte, qual é a coisa mais importante que pode ser feito agora, que vai gerar resultados agora para a empresa? Qual a única coisa que pode ser feito agora, que vai dar um resultado, que vai transformar todas as outras coisas insignificantes? E eu sugiro sempre que, se a empresa não tem nenhuma presença online, não tem nada, ela comece pela parte da análise de presença online e comece também a fazer o trabalho de geração de tráfego orgânico. Porque, à medida que ela vai gerando esse conteúdo para tráfego orgânico, essa empresa se prepara também para começar uma publicidade online, começar uma construção de lista. A parte do SEO, Search Engine Optimization, a otimização para os mecanismos de buscas, vai dar a base da empresa para ir para os próximos pontos. Por quê? Porque você vai conhecer o que as pessoas pesquisam, você vai saber qual é o conteúdo que elas querem, você vai analisar o comportamento do seu público, então você tem um conhecimento básico das pessoas para então dar o próximo passo. E aqui eu falo, se você é um consultor que você vai cobrar, pode cobrar de R$1.000 a R$1.500 nesses primeiros contratos, se você está começando do zero, você pode então ajudar as empresas do zero. Tem muito consultor, tem muitas pessoas que estão começando no mercado de consultoria e falam: poxa, Nathanael, mas eu estou começando do zero, ainda não tenho muita experiência, eu não sei muita coisa técnica. Não se concentra nas coisas técnicas. Pensa nessa imagem aqui. Você tem que ser o profissional que vai chegar na empresa e vai dizer: é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Esse é o primeiro passo que a gente vai dar. É por esse caminho que a gente vai seguir. Então você não precisa necessariamente, para começar o seu negócio de consultoria, dominar todas essas portas. Você tem que começar por uma. E nessa primeira que você vai começar, você vai gerar resultados para o seu cliente. Gente, por que eu falo isso? Porque foi onde eu comecei. Em 2010, quando eu fechei um dos meus primeiros contratos de consultoria, eu só sabia fazer uma coisa. Eu só sabia fazer otimização de sites. Eu só sabia ajudar as empresas a receberem visitas através do Google. Era a única coisa que eu sabia. E foi por lá que eu comecei.
E eu comecei exatamente cobrando esse valor. Na época eu cobrava até menos, depois eu fui para esse valor. Cheguei a cobrar R$ 600 ali em 2009, comecei em 2010. Depois eu fui para R$ 1.000, 1.500 e aí eu fui crescendo o valor da consultoria. Hoje não é para SEO, mas as consultorias que a gente faz de vendas online, nós temos uma consultoria de 10 a 20 mil reais. Mas eu não vou falar nesse vídeo aqui especificamente sobre isso, mas existe um modelo onde você pode ter esse valor de faturamento por consultoria. Mas é óbvio que você precisa ter mais conhecimento. À medida que você tem mais conhecimento, você tem mais capacidade de gerar resultados para o cliente, a sua consultoria passa a ser mais valorizada. Mas aqui foi a primeira consultoria que eu fiz, o primeiro modelo que eu fiz é o primeiro modelo que eu sugiro que você faça, que é uma consultoria de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então olha aqui o cenário dessa empresa. Essa é uma empresa, consultoria RH, que essa empresa estava com o seguinte desafio: Nathanael, eu tô com poucos pedidos de orçamento e, como consequência, tô fechando poucos contratos por mês. Eu tenho que ficar atrás de indicação, eu tenho que ficar ligando para as pessoas, fazendo prospecção. Eu queria algo que as pessoas me encontrassem. E aí eu fui analisar o site dela. E o site dela, na verdade, não era um site. Só tinha página, só tinham 6 páginas, era um site completamente estático, várias imagens, não tinha um conteúdo, não tinha nada de otimização, um site muito, muito amador. E a primeira coisa que a gente fez foi sugerir um novo site em WordPress. Ó, começa um novo site, coloca um novo site no ar, vamos pegar fazer em WordPress. A gente fez então um projeto de colocar o site no ar. E aí foi que a gente começou a fazer. Olha aqui, ó, apenas 8 resultados, apenas 8 páginas indexadas. A primeira coisa que a gente fez foi criar um blog dentro do site dela. Um blog sobre o tema que ela falava, que era um blog de RH. Então a gente começou a dar dicas para contratar, dicas de recrutamento, dicas de perfil, testes com profissionais, enfim. Começamos a produzir uma série de conteúdos sobre RH e aí a gente começou então esse blog, começamos a trabalhar o conteúdo. Então nós saímos de 8 páginas indexadas para 61 páginas indexadas em torno de 30 a 45 dias. Obviamente que à medida que você vai produzindo conteúdo, à medida que você vai aumentando a presença online da empresa, você tem uma diversidade de palavras-chave que agora a empresa começou a trabalhar. E em pouco tempo a gente conseguiu atingir o topo de um resultado muito interessante para a empresa, que na época era consultoria RH em Fortaleza. Então a empresa conseguiu se posicionar na primeira página, consultoria RH em Fortaleza, através desse trabalho de otimização de sites, e isso aqui começou a acontecer. Começou a receber vários pedidos de orçamento. Vários pedidos de orçamento. Pedido de orçamento da Espanha, pedido de orçamento de Santa Catarina, do próprio Fortaleza, de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Nós pegamos uma empresa que estava com 0 de presença online, com apenas 8 páginas indexadas, criamos um blog, aplicamos as estratégias de SEO, de otimização de sites, e a empresa passou a receber visitas e passou a receber pedidos de orçamento e passou a fechar novos contratos. Então é esse tipo de conhecimento, esse tipo de estratégia que um profissional hoje em 2015, 2016, 2017 vai ser extremamente valorizado. O profissional que tem um conhecimento de decisão, de falar o seguinte, é isso que nós vamos fazer. O profissional que ele não fica na porta da esperança tentando saber o que vai acontecer no futuro. Não, ele sugere, ele faz uma sugestão, nós vamos fazer a otimização do seu site, ele sabe quais são os passos para seguir e ele vai ser capaz de gerar resultados. Então, se você parar para prestar atenção no que está acontecendo no Brasil, as empresas cada vez mais precisam de resultados. E o resultado significa fazer a coisa certa, no momento certo, do jeito certo. Então é um poder de escolha, é um poder de capacidade de implementação e um poder de tempo de implementação e principalmente a precisão da implementação. E somente um profissional que está se especializando na área, ele vai conseguir gerar esse tipo de resultados. Então você percebe que não basta simplesmente ter um site, não basta simplesmente estar nas mídias sociais. É preciso ter uma visão de vendas, de geração de negócios. Esse cliente, ele aumentou em mais de 100% as visitas dele. Mas imagine que eu tivesse aumentado as visitas dele, mas ele não fez nenhuma venda. Esse empresário ia ficar feliz comigo? Não, ele não ia ficar feliz. Porque no final de tudo, o que importa são as vendas, os resultados que você vai gerar. Beleza? Então é o seguinte, esse é o primeiro modelo de consultoria, consultoria SEO, que vai de R$ 1.000 a R$ 1.500. Tem o segundo modelo de consultoria, onde você vai ajudar a empresa a construir lista de e-mails, a se comunicar com a base dele de e-mails. Você pode cobrar de R$ 2.500 a R$ 5.000. E tem um terceiro tipo de consultoria, onde você vai ajudar a empresa a criar ofertas, a criar produtos, a criar campanhas automáticas, a criar funis de vendas, que você pode cobrar de R$ 5.000 a R$ 10.000.
reais. Então você tem de 1.000 a 10 mil reais a contratos que você pode fechar. Se você é empresário, você pode dominar essas estratégias para você ser o próprio consultor da sua empresa. Esse é o momento, essa é a grande oportunidade que a gente está tendo no Brasil. Mas não se trata de aprender coisas técnicas, se trata de você se tornar um profissional estratégico. Beleza? A propósito, nessa página que você está visualizando agora, se você rolar para baixo, você vai ver toda a apresentação do nosso programa de formação e certificação de consultores especialistas em vendas online. Se você quer saber mais sobre esse mercado, se você quer saber como que eu posso pessoalmente te ajudar a ser um consultor de vendas online, rola essa página para baixo que você vai conhecer mais sobre o nosso programa de formação e certificação Expert em vendas online. Beleza? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.